Acho que aí entra um pouco a construção do MST. Nós sempre tivemos claro que no Brasil, para você fazer uma transformação e conquistar alguma coisa, ou você cria um fato político, ou você está morto. Então a organização política tem que ter uma que não radical, senão... que não, eu não sei se é radical ou não, né? Aí depende, né? Às vezes um fato político que você consegue criar na imprensa ou no meio social, na rede social, às vezes é tão revolucionário quanto você dá fazer isso que nós fizemos aquela vez. Naquela vez foi avaliado várias possibilidades, não tinha. Nós tínhamos feito greve de fome já, nós tínhamos feito jejum público em várias cidades, nós tínhamos feito negociação, de marcha, de tudo que é tipo. Não tinha, mas então chegou num ponto, qual é o fato que nós precisamos criar? Ninguém queria botar em risco a família, então lá tem cenas, né, das mães se jogando em cima de criança, protegendo aquelas bombas de gás, daqueles tiros. Que não era tiro de borracha, que o povo não fugia, porque foi feito um trabalho. Nós precisamos criar um fato político. Qual é o fato político? É nós desobedecer a ordem do governador, que fazia isso, desobedecer a ordem do judiciário, que faz isso, e quem cumpre a ordem é a polícia. Então nós temos que enfrentar, nós temos que usar o nosso corpo para fazer isso. Então, claro, foi feito todo um trabalho, 4 meses, 5 meses. Alertar para ninguém atirar em vocês topam fazer isso? E aí então foi feito todo um trabalho até chegar nesse dia. E você acha que no dia que tinha que você enxergando a cavalaria, o cachorro, o cara... Nossa, muita gente ficou doente, de medo, porque isso é inerente ao ser humano. Mas todo mundo convicto, sabe, de que tinha que fazer. E aí chegava aquele momento final e o comandante cercado lá com o megafone dizia, né? E nós também, ó, o comandante tá falando, né? E aí, gente? Aí o pessoal chegava a dizer assim, não vamos pelegar não, vamos enfrentar, né? Isso é o povão, né? E não desistiu 30%, não, ninguém desistia. Puxa. Eles diziam, quem quisesse entregar voluntariamente. Então isso é fruto do quê? De um trabalho que é feito anteriormente, de núcleos, de equipes, de conscientização. Então ninguém enfrentou aquilo lá por valentia, enfrentou por consciência, por uma determinação consciente. A nossa arma é o quê? É um movimento de massa. Então nós temos que levar a luta para o campo do movimento de massa. Quais são as armas do movimento de massa? É a opinião pública primeiro. Se o movimento que não estiver bem na opinião pública, a polícia bate nele e destrói ele e ainda tem já a sociedade bater pau. Então tem que fazer um trabalho com a sociedade. Então a nossa causa tem que ser justa, né? Tem que ser a segunda arma fundamental é não atrair a luta com a polícia militar para o campo militar. Se querem brigar, vão brigar, mas vão brigar de outras armas, não vem com arma, né? Então nós utilizávamos muitas ferramentas de trabalho, né? E inclusive depois eles transformaram em arma isso, né? Não, isso aí é arma, uma foice é arma, não, é ferramenta de trabalho. E até hoje existe essa briga, né? Em 96 na marcha, isso é fruto dessa luta daquele tempo lá. Eles não deixaram nós entrar em Belo Horizonte aqui, você lembra? Eu lembro. Inchada e foi-se arma, não pode entrar com isso aqui. E criou aquela polêmica. Até os pau das faixas eles encasquetaram. Então nós transformar a nossa arma, não ir para o campo armado com a polícia militar. A não ser que a gente tenha um exército tão grande quanto. E nós não estamos em condição de fazer. E aí a outra questão é a consciência. Você não... é a consciência do povo, né? Como dizia o Ho Chi Minh, né? Ho Chi Minh quando derrotou o exército americano, mas como é que foi as armas que a Rússia mandou? Foi o dinheiro que a Rússia mandou? Como é que vocês derrotaram os americanos no Vietnã? Ele disse, não foi nenhuma dessas coisas que estão falando. Quando você conscientiza um povo, qualquer coisa que você botar na mão do povo vira arma. Se botar um livro na mão do povo vira uma arma poderosa. Se botar uma caneta vira uma arma. Então esse é o elemento central da luta.
E aí, então, pegando nessa história toda aqui, o MST sobrevive até hoje, diferente que outros com outras organizações que surgiram, porque nós, não é que nós somos bons nisso, é que nós investimos muito na consciência e na formação política dos nossos militantes. Aí você vai criando alternativas, vai criando coisas, quando você conscientiza, né? Aquele povo que é capaz de enfrentar um pelotão de choque, ele é capaz também de entender um momento político que atravessa o país, né? Se você não tiver essa compreensão, muitas vezes, a tua luta fica que nem o Dom Quixote, né? Você tem que entender a conjuntura. E as nossas lideranças não é à toa que o Samuel não surgiu junto comigo, né? Mas quando ele veio junto com a CPT e entrou para o MST, ele fez curso de pedagogia, ele fez curso de formação política, ele está toda hora inserido dentro de uma organização para ir melhorando essa consciência dele, né? Para ele também irradiar no medo. E sabe, então, isso é uma ferramenta fundamental de transformação. Tanto é que o maior símbolo nosso hoje é a Escola Florestan Fernandes. Que há controvérsias, muita gente acha, né, que Florestan Fernandes mas está se tornando pequena, né? É pequena. Mas se pegar, por exemplo, qual é a escola que o Partido dos Trabalhadores tem hoje? Não tem. Não né? tem. Não tem. E a Florestan está precisando de criar filiais, né? Mas tem. Maior do que... E no Ceará, no Norte e Distrito Federal. Distrito Federal. E talvez aqui a gente queira. Ótimo. Ô Enio, e aí? Você ficou lá no Rio Grande até quando? E você veio pra cá, pra Minas? Porque você estava ameaçado de morte lá? Ou o que foi? Não. Ameaçado de morte não tinha assim uma perseguição pessoal muito, né? Não, o Sul não teve essa tradição de seguir e perseguir liderança ou caçar aquele lá. O coronelismo, isso é muito típico do Nordeste, né? E Minas aqui teve também muito isso, né? Mas Então lá não teve muitos companheiros assassinados igual ao... não, assim, de caçar individualmente não. E nós aprendemos também que e dentro de Minas Gerais mesmo, né? Nunca dentro de Minas Gerais mesmo, faz 20 anos, né? Janeiro agora 20 anos, que eu vim em 96, para ficar 2 anos, fiquei 20, né? E talvez fique mais 20, né? então você estava chegando quando Tava a organização daquela loja. Mas então, pegando esse recorte aqui, a gente construiu também, a gente percebeu, junto com o Clodomir de Moraes, que foi um grande lutador e ajudou nós na questão dos laboratórios, por que morria tanta gente no norte? Padre assassinado, Padre Josinho, Padre Ezequiel Ramin, e por que os sindicalistas, porque eles personalizavam demais a luta. Então nós tínhamos que criar um coletivo que despersonalizasse e que fizesse aparecer mais a organização do que a pessoa, né? Que a pessoa não sumisse no meio daquela organização, que ela também se enxergasse, mas que ela não fosse ela. E acho que essa foi uma inovação, porque o Clodomir nos ensinou um negócio, né? Que depois de um tempo ele foi fazer uma pesquisa de doutorado, que morria menos gente nesses conflitos que nós fizemos lá no sul, lá, que olhando assim parece uma guerra, né? Mas não morreu gente, né? O que morria silenciosamente as pessoas que mais apareciam na mão do coronel, do pistoleiro, do coisa e tal. Então a gente foi tentando o próprio Carajás, né? Não foi uma perseguição individual, né? Foi um massacre mais coletivo, massivo, né? Mas a gente sempre tentou despersonalizar, apesar de que é muito difícil isso. E eu me tornei uma pessoa dentro das várias aí, uma liderança como as outras, né? E a gente sempre teve, isso a gente aprendeu com a igreja, um espírito missionário. Onde precisa de ajuda, a gente vai. Então eu me destaquei um pouco lá no Rio Grande do Sul, pelas tarefas. Lá você participou da coordenação estadual? Direção nacional, fui direção nacional pelo Rio Grande do Sul. Pelo Rio Grande do Sul também. Na época era um dirigente por estado. Aí eu fiquei
uns 4 anos para a direção nacional. E aí depois, como não é de costume nosso, de nenhum militante do MST se acomodar no local e agora sou direção nacional, eu falei, não, vamos trabalhar. Aí aceitei a tarefa de vir ajudar a construir, fortalecer o MST em Minas Gerais, que já tinha, né, uma história, uma caminhada, e vim. E assim como outros foram, saudoso Egídio Bruneto, sendo Santa Catarina, foi para o Mato Grosso do Sul. João Daniel, que é deputado federal hoje, foi lá para o Sergipe. Jaime Amorim. Jaime Amorim, Pernambuco. Pernambuco. Então, conforme o Estado que mais produzia mais liderança, ia ajudando a construir. Né? Só que para Minas, uma vez eu estava fazendo as contas, vem mais de 12, não é? É, muita gente. Gaúchos para cá, né? É. Depois veio a Cristiano também, do Mato Grosso do Sul para cá, né? Mas tem mineiros também. Foram para outros estados? Tem, né? Já? Tem. Tem, a Daiane está no Rio Grande do Sul, A Edith. a Edith está no Paraná, e o Ronaldo e o Hélito ficaram 4 anos no Piauí e em Alagoas. Nós sempre tivemos esse espírito, inclusive para ser liderança acho que esse foi outro grande aprendizado, além de não perder lideranças, criar um coletivo para não perder lideranças muito personalizadas, né? A gente criou uma outra coisa que aprendeu na história e foi com os camponeses da década de 60, né? As ligas camponesas. As ligas foram derrotadas fundamentalmente, né, porque eles se organizaram só no Nordeste. Então nós aprendemos que tem que construir um movimento nacional, se ficar localizado. E se nós quiser criar uma liderança só em Tumiritinga, vai ficar o quê? Vai se esvair lá, ou vira uma liderança lá de Tumiritinga aqui, ou vira vereador e prefeito e cai no esquema tradicional. Então tem que criar uma liderança que conheça um pouco mais dos problemas do Brasil e se transforme numa liderança da organização MST e não uma liderança da organização da família, né? Das famílias lá Agora eu sou chefe aqui do 1º de junho, lá do assentamento nosso, né? Então tira ela de lá, porque senão vira... Porque a partir que você começa a dar conhecimento para as pessoas, né? Fazer curso, fazer coisa, as pessoas se destacam no meio de qualquer município. Naquele livro, Coronelismo, Enxada e Voto, né? Vitor Ramos Leal. Está escrito isso, né? Como é que a burguesia controlou o Brasil, né? Foi formando advogado, foi formando médico e inserindo eles nos municípios pequenos. Chegar um médico no município pequeno lá, doutor, um advogado, doutor. E aí esses caras que viraram prefeito e que são comandados pela política nacional. Nós também formamos pedagogo, professor, mas não para virar vereador e coisa, para virar liderança do MST. Ô Enio, agora os dados, o MST em Minas, 40 e poucos assentamentos e 40 e poucos acampamentos, não é? Nunca mais, né? Sabe precisamente quantos? Hoje são 49 assentamentos, né? Sem contar lá o pessoal da Aradinópolis ainda, né? Que vai ser né? Até uns 10, né? Eles são divididos lá, a divisão deles lá, apesar de ser uma fazenda, né? Mas vai criar. E uns 53 assentamentos, aproximadamente 95. Hoje mesmo nós estávamos fazendo, né? 95 áreas que nós coordenamos. Assim, quantas famílias mais ou menos? Um universo de umas 6 mil famílias intercambadas e assentadas. Você dividir por número da geografia brasileira, está umas 25 mil pessoas. Por que o MST é a principal força política em Minas Gerais, no campo? Nós não somos o maior em número, né? A FETAENG, se for contar, muito. FETAENG tem muito mais, né? Muito, né? Acho que é o que Minas hoje é mais de 300. Mais de 300, né? E disso aqui nós controlamos 40 e poucos assentamentos em períodos diferentes, né? Teve um período, isso aí, o início do MST era uma reunião meio escondida.
por causa da repressão. Quando nós, a partir de 89, quando nós fizemos esse episódio da resistência lá, foi um período de ocupar, resistir e produzir. A palavra de ordem nossa, está na história do MST nacional. Ocupar, resistir e produzir. Então, mas por que resistir? Porque era um despejo atrás do outro. E nós fomos, também foi o período de organizar a produção. Nós estávamos percebendo que só lutar pela terra. Então nós criamos cooperativas, começamos a organizar também a venda de produtos da reforma agrária. Porque começamos a mostrar a nossa cara. Mas a resistência que nós fizemos lá no campo, lá no meio do mato, começou a ficar muito pesada. E nós apanhávamos demais da polícia. E aí nós começamos também logo em seguida, foi um outro período, foi o período das marchas, que em 96 nós já pegamos um pedaço aqui em Minas, mas em outros lugares já tinha sido feito muito, né? As marchas para as capitais, né? Que era fugir da repressão lá do meio do mato, né? Que lá a polícia cercava a gente e batia na gente, ninguém foi sabendo, né? A imprensa não ia, né? Então nós começamos a levar a reforma agrária e o conflito para a cidade, que era até, me lembro que uma faixa que surgiu no Encontro Nacional nosso que dizia, que sintetizou esse período, né? Reforma agrária se faz no campo, mas se conquista na cidade. Então nós começamos a disputar a opinião pública também, né? E aí entrou vários elementos desses aí, né? Bom, mas para que nós fazer reunião escondida aqui para discutir reforma agrária? Já não é mais democracia? Não... E teve reuniões assim que a polícia ia lá, a gente chegava. Pessoal, vamos se apresentar. E, vou começar por esse aqui, lá em Águas Formosas fiz isso, né? Esse aqui é o cabo, né? Não está vestido, né? Mas é bom que ele participe aqui, né? Já constrangia o próprio policial que ia lá infiltrado para querer pegar informação. Vocês conhecer? Pois é. Ele não vai querer impedir que nós conquistemos a terra. Né? Nós estamos sem terra. E ele já tem o trabalho dele, né? Então, sabe... Então muita gente que defende a volta da ditadura militar não sabe o que foi um período que você não conseguia reunir. Então isso foi conquistado, sabe, não foi o MST, não é mérito do MST. A sociedade penou para poder reunir, que nem em círculos, né? E acho que o MST faz parte desse período.